Olá, crianças! Nós vamos começar mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a cultura africana no Brasil e sua influência ao longo dos anos. Bom, nós estudamos na unidade 2 sobre o início da colonização, quando os portugueses descobriram o Brasil, as Américas. Eu falei a respeito dos africanos que eram trazidos como escravos para trabalhar para os europeus na exploração de outras terras, de outros continentes. Agora nós vamos começar a nossa aula no livro de História, na página 50, da África para o Brasil. Nós vamos ler agora na página 50, do lado de lá do Atlântico. Acompanhe comigo a leitura. O continente africano é muito grande. Ele é ocupado por diferentes povos com hábitos, costumes e idiomas distintos, além de uma cultura muito rica e diversificada. O tráfico de escravizados da África para o continente americano teve início há cerca de 500 anos. Africanos de lugares que atualmente correspondem a Cabo Verde, Angola, Sudão e Moçambique, por exemplo, foram capturados, atravessaram o Oceano Atlântico e chegaram ao Brasil na condição de escravizados. Os africanos trouxeram idiomas, rituais religiosos, culinária, músicas, danças e outros elementos que, com o passar do tempo, enriqueceram a cultura brasileira. Bom, como eu falei para vocês anteriormente, os africanos eles tiveram e têm até hoje uma grande influência na cultura brasileira. Eles trouxeram seus costumes, seus idiomas, seus hábitos para o Brasil. E o tráfico de escravizados da África para o continente americano, ele teve início há muitos e muitos anos, há cerca de 500 anos atrás. Eles eram trazidos nos navios negreiros e hoje eles têm aqui a sua cultura, onde é usada por todas as pessoas brasileiras. Por exemplo, tem cultura na área da culinária, dos costumes, das danças, da capoeira, como aqui nessa imagem mostrando para vocês. Essa aqui é uma capoeira considerada uma arte, foi trazida pelos africanos. É uma arte marcial que é desenvolvida no Brasil até hoje. Hoje ela é bastante reconhecida como parte da cultura afro-brasileira e ela também é valorizada internacionalmente. Agora nós vamos ler na página 51. Acompanhe a leitura. Entre os séculos 16 e 19, o número de africanos trazidos à força para o Brasil chegou a 4 milhões. As principais atividades dos africanos escravizados foram a produção de açúcar, algodão, cacau e café, e o trabalho nas lavras de ouro e diamante, além dos serviços domésticos. Viviam em senzalas ou trabalhavam como escravos de ganho. Então, os africanos, naquela época, eram pessoas muito sofridas. Além delas terem vindo para o Brasil, basicamente à força, nos navios negreiros, eles eram maltratados e também escravizados no trabalho de produção de açúcar, no algodão, nas plantações de cacau, café. Eles viviam nas senzalas. O que eram senzalas? Senzala era um alojamento que abrigava essas pessoas escravizadas. Elas ficavam ali naquela senzala. Trabalhavam o dia todo, à noite elas iam para a senzala. Ali elas
comiam mal, dormiam mal e trabalhava como escravo de ganho também. O que é um escravo de ganho? Escravizado que realizava tarefas como vender produtos, prestar serviços na cidade. A maior parte do dinheiro recebido por ele era entregue diariamente ao senhor. Então, os escravos africanos, eles tinham o senhor deles. Eles prestavam serviço para o senhor deles em troca de comida e moradia. Agora, observe as imagens. Essa imagem que está no livro de vocês, a imagem 1, são os barbeiros ambulantes. Essa imagem foi pintada por Jean-Baptiste Debret em 1834, chamada como litografia colorida à mão. Tem até a medida, 49 por 39 centímetros. Essa outra imagem, que é a imagem 3, é uma foto de uma babá com criança em Pernambuco, em 1874. Então, ela era uma escrava que cuidava dos filhos do senhor dela. Essa outra foto é o colar de ferro, representando o colar de ferro de Jean-Baptiste Debret, aquarela. É onde os escravos faziam o trabalho de vender produtos. Agora nós vamos ler a página 52. Do lado de cá do Atlântico. Olha só. Os africanos eram trazidos ao Brasil em navios negreiros. Mulheres e crianças eram transportadas em compartimentos diferentes daqueles em que ficavam os homens. Essas viagens tinham péssimas condições. Os africanos ficavam acorrentados e amontoados no porão desses navios. A travessia durava meses e eles ainda sofriam com a alimentação escassa, os maus tratos, a sujeira e as doenças. Muitos morriam no trajeto. Então, essas são as imagens dos navios negreiros. Ali eles eram trazidos da África para o Brasil, para que eles pudessem trabalhar como escravos. Os africanos, como fala no texto, ficavam acorrentados, amontoados. Ali eles ficavam doentes. Muitos morriam nessas viagens. A letra A mostra a cabina, a letra B, porão de carga e C, compartimento dos escravizados. Agora vamos ler o mercado de escravizados, na página 52. Os africanos escravizados que sobreviviam à viagem eram encaminhados ao chamado mercado de escravos, onde aguardavam para ser vendidos. No século XIX, esse local no Rio de Janeiro era conhecido como o mercado do Valongo. Depois de vendidos, os africanos começavam uma vida de trabalho forçado em companhia de outros africanos e afrodescendentes escravizados. Vou elaborar algumas questões para vocês e postar no site da escola. Até a próxima aula.